Hoje vamos falar como usar a chocadeira de modo correto para ter uma taxa de eclosão acima dos 90%. Se sua chocadeira está com taxas de eclosão abaixo de 70%, então esse vídeo é para você. Veja agora o passo a passo de como ter sucesso usando sua chocadeira elétrica de modo correto. O primeiro passo é ter certeza que seus ovos estão galados, pois nada adianta você colocar os ovos na sua cadeira se não há embrião nos ovos. Então, você deve separar as galinhas e colocar junto o galo. A proporção é de um galo para até 10 galinhas. Os ovos devem ser colocados em uma vasilha com uma colher de água sanitária por litro. Então, você lava os ovos com o lado mais grosso da bucha de cozinha, aquele lado de lavar as panelas. Quando os ovos estiverem na vasilha com água, você deve observar os ovos que vão boiar, pois esses que boiam não servem para ir para a chocadeira, já que tem grande chance de ter algum problema, como uma trinca, por exemplo, mas podem ser consumidos ou vendidos normalmente. Após lavar os ovos, eles devem ser secos à sombra. Aqui, ó, 4 afundou e 2 não afundaram. Preste atenção nesse aqui, ó. Esse aqui, ó. E isso aqui quer dizer que ele tem um problema. Nem adianta você colocar para chocar que não nasce. O prazo ideal para juntar os ovos é de no máximo 8 dias, pois depois desse prazo o ovo começa a envelhecer. Após a colheita diária e a higienização, os ovos devem ser colocados na geladeira, na parte inferior, onde ficam as verduras e os legumes, principalmente se o local for em região quente, como no norte do país. É o local ideal, pois não fica muito gelado. Você deve colocar os ovos na cartela e colocar uma outra por cima, pois eles devem ser virados 3 vezes ao dia, para que não perca a bolha de ar, que é essencial para o embrião se desenvolver. Assim, os ovos entre duas cartelas, você pode virá-los de uma só vez, virando a cartela de cabeça para baixo. A melhor forma que eu acho de armazenar os ovos é na geladeira. Nós armazenamos os ovos na geladeira, na parte de baixo, onde ficam as verduras, principalmente nas regiões que são muito quentes, para conservar melhor o embrião e dessa forma poder chocar. Você retirou da geladeira, você coloca ele em cima de um paninho dessa forma aqui. E aí você deixa ele secar, ele vai começar a suar. Você coloca de cabeça para baixo, na hora do almoço você coloca de cabeça para cima e antes de dormir você coloca de cabeça para baixo de novo. Aí sim você leva para colocar na chocadeira. Porque você pegar da geladeira, colocar direto na chocadeira, aí sim vai dar um choque térmico e vai matar os embriões. Antes de colocar os ovos na chocadeira, é essencial que você faça uma limpeza completa em sua chocadeira, usando um pano pulverizado com água sanitária. Antes de colocar os ovos na chocadeira, é necessário que eles fiquem em local sombreado na temperatura ambiente, para secarem de alguma umidade e para o equilíbrio da temperatura. Eles devem ficar assim por algumas horas, até que não haja nenhuma umidade e eles já estejam com a temperatura ambiente, pois se você tirar da geladeira e levar imediatamente para a chocadeira, vai dar um choque térmico e vai matar todos os embriões. Veja agora os 4 principais passos para colocar os ovos na chocadeira. A primeira coisa a se observar quando for colocar os ovos na chocadeira é regular a temperatura para que fique em 37,8 graus. Depois, verificar se sua chocadeira vira os ovos automaticamente. Se não virar, você tem que fazer isso manualmente, 3 vezes ao dia. Tem que colocar o vasilhame com água, pois a umidade é essencial para a eclosão dos ovos. E verificar se os ovos estão com ventilação, pois isso ajuda a temperatura ser uniforme em todas as partes dos ovos. Deixa faltar água, porque a água vai ajudar na umidade dentro da chocadeira. Se faltar água, os pintinhos morrem seco dentro do ovo. Todos
Todo mundo sabe que na roça falta energia constantemente, e esse é um dos maiores problemas que o criador enfrenta quando usa uma chocadeira elétrica. Infelizmente, não há muita coisa para suprir a falta de energia, mas há duas coisas que você pode fazer para diminuir o problema. Não abra a chocadeira, pois quando você abre, o calor que está lá dentro acaba saindo e piorando o problema. Você deve sentir a temperatura com as costas de sua mão na parte frontal da chocadeira. Enquanto estiver levemente morno, você não faz nada e fica só esperando a energia voltar. Mas se você sentir que já está ficando frio e a energia ainda não voltou, pegue uma vasilha e coloque água quente quase no ponto de fervura, substituindo a que está dentro da chocadeira, rapidamente, abrindo a porta somente o tempo necessário para substituir a vasilha de água fria pela vasilha com água quente. Assim você ganha tempo até a energia voltar. Você deve ir trocando a vasilha com água quente até que a energia volte. Essas são as duas coisas que você pode fazer diante da falta de energia. Na hora que acabar a energia, não abre a chocadeira. Para você que está em dúvida qual chocadeira comprar, eu já fiz um vídeo comparativo com as 5 melhores chocadeiras do mercado. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Assim você pode assistir e tirar as suas dúvidas de qual chocadeira melhor atende às suas necessidades. É uma chocadeira para você ter sucesso na incubação e eclosão dos ovos. Essa IP-130 está recheada de ovos aí. Tem a IP-EA para emu e avestruz. Para você que não pode investir em uma chocadeira agora, vou deixar na sequência desse vídeo como fazer uma chocadeira caseira simples que fica por menos de R$40. Esse foi o vídeo que te mostrei o passo a passo para você ter sucesso com o uso da chocadeira elétrica, obtendo taxa de eclosão superiores a 90%. Obrigado por assistir e até a próxima. Veja só o resultado da chocadeira feita de geladeira. Nasceram muitos pentinhos, uma taxa de eclosão muito satisfatória.